Finalmente eu fiz um vídeo contando pra vocês sobre a minha gravidez, né? Revelando esse novo momento da minha vida. E no vídeo de hoje eu vou gravar o primeiro diário de gravidez do meu primeiro trimestre aqui do canal. Então, bora me acompanhar em mais um vídeo, galera! Para quem ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Ana e sejam bem-vindos a mais um vídeo do Corrida na Boa. Estou vivendo um dos melhores momentos da minha vida, ao mesmo tempo um dos momentos mais desafiadores. Estou grávida do meu primeiro filho e tem sido incrível sentir na pele essa transformação que o meu corpo está passando. Nesse primeiro diário de gravidez, eu quero contar para vocês como é que foi o meu primeiro trimestre, o que eu senti, o que mudou no meu corpo. É lógico que o corpo passa por muitas transformações hormonais, né? Principalmente essa que deixa a gente à flor da pele. A nossa emoção, ela fica oscilando. Então eu quero contar para vocês qual foi as transformações que aconteceu física e emocional comigo. Apesar de estar achando incrível toda essa transformação que o meu corpo está passando, de estar vivendo tudo isso, eu não vou romantizar. O meu primeiro trimestre foi difícil, mas eu vou contando aqui pra vocês no decorrer do vídeo. Falando um pouquinho do que eu senti nesse primeiro trimestre e como eu descobri a minha gravidez, a primeira coisa que eu senti assim, mas que eu acabei confundindo com os sintomas da minha menstruação, foi com relação aos seios. Os meus seios começaram a inchar, ficar dolorido, só que era um dolorido assim que tava insuportável, que de encostar o top, sutiã, camiseta, o toque mesmo doía muito o seio, me incomodava. Então esse foi o primeiro sintoma. Os meus seios, eles são muito pequenos. Então assim, agora os meus seios estão enormes. A auréola mudou, tá bem escura, tá maior também. E assim, eu lembro, no primeiro trimestre, só de olhar pro meu seio, assim, era... Não é exagero, gente, mas só de olhar já doía o meu seio. Foi uma coisa assim... Isso foi bem desconfortável. Pra dormir foi muito desconfortável. Às vezes eu acabava esbarrando no meu seio. Era uma dor assim... Era horrível mesmo. Eu falei, nossa, gente, será que eu vou ter isso durante a gravidez? Diminuiu, eu continuo com seios doloridos, mas diminuiu do que estava no primeiro trimestre. Enjoos. Bom, os enjoos, antes de descobrir a gravidez, eu tava com os enjoos meio esquisito, tipo, sentia cheiro de alguma coisa, me dava enjoo. O barulho do meu marido acender o cigarro com o isqueiro me irritava, me dava enjoo. O cheiro do cigarro dele tava me dando enjoo. Só que assim, eu ainda não sabia que era da gravidez. Só que tava leve, era coisas leves. Aí quando eu descobri a gravidez, continuou do mesmo jeito. Inclusive tem um dia que eu falei pro meu marido, nossa, eu vou ter uma gravidez super tranquila, sem muito enjoo, porque eu não tava sentindo nada. Isso tinha sido na 5ª semana de gestação que eu te comentei com ele. Gente, entrei na 6ª semana de gestação. Olha, foi tenso. Eu fiquei 2 semanas enjoada. Eu vivia num looping de vômito, enjoo, não tinha fim. Eu falava pra ele, falei assim, gente, por que eu fui falar que eu ia ter uma gravidez tranquila sem enjoo? Eu entrei na 6ª semana, o negócio começou a pegar fogo aqui. Eu comecei a passar muito mal, não tinha apetite, mas eu sentia fome, só que eu não conseguia comer, porque inclusive a água que eu tomava, eu passava mal. Então eu passei 2 semanas aí deitada, porque eu não tinha forças, porque eu fiquei muito fraca, eu não conseguia comer e só passando mal. Melhorou, e isso diminuiu muito com relação ao que eu tinha. Eu tava tendo muito enjoo matinal também. Eu acordava, já tinha que descer correndo pro banheiro porque eu passava muito mal. E os meus enjoos eram assim. Teve esse período que eu fiquei 2 semanas, da 6ª e a 7ª semana eu fiquei assim bem mal, que eu fiquei de cama, de passar muito mal mesmo. Depois passou a ser assim, de manhã eu acordava, aquele enjoo matinal normal, passava mal, passava o dia bem e às vezes me dava um enjoo só à noite. Mas tinha dia que eu tinha um enjoo de manhã, enjoo o dia inteiro, à noite era tenso.
Só que eu conseguia me alimentar. Mesmo passando mal, eu me alimentava. Mas isso deu uma diminuída, tem uns enjoos matinais, mas assim, tá diminuindo bem com relação do que eu tava. Outra coisa que eu tive nesse primeiro trimestre, eu ainda tô tendo, até meu professor tá me ajudando com relação a isso, tá me passando, meu professor de corrida, ele tá me dando umas dicas de exercício pra isso. É urina. Meu Deus, já fiz xixi na calça porque a urina tá soltando demais, demais mesmo. Eu espirro, faço xixi na calça. Coisas que têm acontecido que eu acordo de madrugada que eu não fazia antes. Eu acordo 2, 3 vezes na noite pra fazer xixi. Teve um dia que eu acordei passando mal, enjoada e com muita vontade de fazer xixi. Eu não sabia se eu fazia xixi na calça ou se eu vomitava. E a minha reação foi fazer o xixi certinho na privada e vomitar no chão do banheiro. Então, enquanto eu fazia xixi, eu vomitava. Gente, eu falei, olha que humilhação. Falei, a humilhação já tá começando. Então, assim, até eu conversei com o meu treinador, porque durante a corrida eu tive que parar várias vezes um treino de corrida pra fazer xixi, porque me dá muita vontade, a minha bexiga tá muito assanhadinha, muito soltinha. Aí ele me falou que isso é normal, realmente é normal, eu li bastante a respeito falando sobre isso, que é normal a gestante ter esse tipo de problema de ficar urinando. E aí ele falou, o meu treinador falou, olha, é bom você fazer uns exercícios para fortalecer a pelvis. E me passou uns exercícios eu tenho feito para ajudar. Assim, gente, acontece ainda de eu espirrar e às vezes sair xixi. É humilhante, mas acontece. Bom, eu falei dos enjoos e até comentei de alguns enjoos que eu tive, né, de barulho, do cheiro. Se eu peguei nojo, sim, peguei nojo de algumas coisas. Peguei nojo de ouvir o barulho do isqueiro do meu marido acender um cigarro. Peguei nojo do cigarro. De pessoa, não tive esse problema. Meu marido até brincava, falava que eu ia pegar nojo dele, mas não peguei nojo dele. Mas peguei nojo que nem assim, o cheiro, que ele trabalha em fábrica, o cheiro que vem nele da fábrica, porque ele trabalha com a parte de mecânica. Então aquele cheiro de óleo, só de pensar me dá me dá um negócio aqui na garganta. No entanto que ele chega do trabalho, ele já vai direto pro chuveiro, e se tem alguma roupa dele que passou o cheiro, ele tem que colocar no cesto, porque eu realmente passo muito mal. Eu chego realmente a vomitar por conta do cheiro. Comida, né? Nojo. Peguei um asco de carne, arroz e feijão. Só que assim, às vezes me dá uma vontade de comer. Eu vou lá e como um pouquinho, mas depois não como mais não, fico um tempão sem comer. Mas peguei esse asco assim desses 3 alimentos. O que eu tenho comido, já que do básico eu peguei um certo asco? Eu tenho comido legumes, verdura, comido macarrão. E macarrão alho e óleo. Não vai nada no meu macarrão. É isso que eu tenho comido. Às vezes eu como um ovo temperadinho com sal e limão. Tenho comido bastante fruta também. Fruta eu não peguei nojo, nada. De nada, pelo contrário, eu sinto mais vontade de comer fruta, principalmente a mexerica, pocã, sei lá. Aqui em Portugal eles chamam de clementina. Mas assim, e tem dado certo, não tenho passado fome, não tenho tido deficiência de vitamina, nada. Então assim, eu tenho rebolado com relação a essa parte de alimento que eu tenho que correr atrás assim de coisas que tem proteína, ferro, enfim. E tem dado certo, graças a Deus os meus exames vieram ok, então não fui afetada pela falta do arroz, feijão e carne. Sobre desejo, eu tive desejo de comer Big Mac com picles. Detalhe, eu odeio picles. Outra coisa que eu senti desejo mesmo, quando eu falo desejo, é de dar água na boca, de vontade de comer. Porque assim, eu percebi que agora tudo que eu vejo, eu sinto vontade de comer. Mas assim, a vontade é diferente quando você sente aquele desejo grande, né, de comer alguma coisa. O que eu senti desejo mesmo também, apesar de ter pego um asco de carne, bife com batata frita que o meu pai faz. Me vinha até o gosto assim da boca, o cheiro do meu pai cozinhando. Uma delícia, olha, juntar água na minha boca. E batata frita, cortada em canoinha, frita no óleo mesmo. Desde que eu comecei a dieta, tudo que eu faço, ou eu faço na airfryer, eu faço no forno, mas eu não frito mais no óleo, né? Tentei fazer do jeito que meu pai faz, com uma delícia, comi tudo. Óbvio que não ficou
do jeito que o meu pai faz, né? O meu desejo matou, assim, passou. Essas foram as coisas que eu senti, assim, vontade mesmo, desejo de comer. Bom, eu senti fadiga, muita fadiga. Ao mesmo tempo que eu sentia fadiga, sono, um cansaço e sem fim, né? Um esgotamento sem fim, eu tive muita insônia. Falando um pouquinho da atividade física, eu fiz atividade física no primeiro trimestre, inclusive antes de descobrir que eu tava grávida, eu tava treinando assim loucamente pra minha meia maratona. Claro que eu já contei aqui pra vocês que eu não participei dessa meia maratona. Só que depois que eu descobri a gravidez, eu dei uma diminuída na atividade física. Minha médica me liberou, a primeira médica que eu passei, hoje eu tô com outra, ela liberou, falou: não, você já tem um histórico, é só realmente você fazer atividade física com acompanhamento. Você não pode fazer qualquer exercício, você precisa ter orientação. Aí conversei com o personal na academia, ela me orientou, o meu treinador de corrida também, ele readequou os meus treinos, que hoje o foco dos meus treinos é saúde e não performance mais como eu vinha treinando aí. Por que eu tive medo no primeiro trimestre? De treinar, de fazer algum esforço, né? Porque teve dias que eu não fui treinar, teve dias que eu falava: não, vou ficar em casa, eu não quero treinar, não vou treinar. E teve dias que eu não treinei porque eu tava passando muito mal, eu não tive condições de sair de casa. Mas o meu medo, quando eu fui na obstetra a primeira vez, ela falou que eu tinha 2 bolsas gestacionais e que uma não tinha se desenvolvido. E eu fiquei com muito medo. Fiquei com muito medo de fazer algum esforço e prejudicar o bebê, porque a gente sabe que o primeiro trimestre ele é mais sensível. Então eu quis me resguardar meu bebê, porque eu falei assim: infelizmente o bebê da outra bolsa não se desenvolveu, fiquei com medo de prejudicar o outro bebê. Foi a atividade física que fez o outro bebê não se desenvolver? Gente, eu não acredito que tenha sido isso, porque nem sangramento eu tive. Mas assim, sei lá, coisas que eu acredito, é muito assim que os meus planos e os planos de Deus são diferentes. Às vezes não era o momento daquele bebê, daquela bolsa vir nesse momento junto com outro bebê e tá tudo bem, mas isso mexeu um pouco sim comigo, eu fiquei um pouquinho mexida. Como eu disse no início do vídeo, que é uma transformação incrível que o nosso corpo tá passando, mas que eu não ia romantizar, porque o meu primeiro trimestre, ele não foi legal. Sabe esse negócio assim, que eu via muitos vídeos de mulheres felizes, comemorando, tava grávida, não que eu não comemorei, que eu não queria estar grávida, não é nada disso. Eu fiquei feliz quando eu descobri, eu até mostrei aqui pra vocês, porque foi um momento que eu e o Cris, a gente tava passando por muitas mudanças na nossa vida, e as mudanças vieram tipo assim, né? De uma vez. E eu assustei quando eu fiquei sabendo que eu tinha 2 bolsas e uma não se envolveu. Isso mexeu muito comigo, apesar de não falar sobre esse assunto com ninguém. Era uma coisa que eu fiquei remoendo, porque a gente fica se perguntando por quê. Assim, era o que tinha que acontecer. Infelizmente ou felizmente, eu não sei, mas isso mexeu muito com o meu emocional. Eu me isolei muito no meu primeiro trimestre, me isolei por opção minha, não foi porque eu achei que eu fosse teve sim, porque uma questão que eu me isolei porque eu fiquei com medo de algumas críticas de algumas pessoas, mas foi porque eu não tava me sentindo realmente à vontade para contar. Mas assim, foi surpreendente quando eu revelei a gravidez, que a nossa família ficou muito feliz. Eu vivi assim bem esse primeiro trimestre retraída, não conseguia sentir aquela coisa que eu via nos vídeos, e depois eu parei e pensei: tá tudo certo, porque ninguém é igual a ninguém. A minha irmã, eu lembro que quando ela engravidou dos 2 filhos dela, eu não vi em nenhum momento ela pra baixo com a gestação dela, ou ela tipo assim, inerte, eu não sei a palavra que eu posso usar pra isso, mas eu nunca vi ela no mesmo estado que eu fiquei quando eu descobri a minha gravidez, como eu vivi, né, esse primeiro trimestre. Foi bem diferente. E tá errado? Não tá errado, tá tudo certo, cada um age de uma forma. Então eu acredito que esse mix de mudança, que foi mudar de país, ficar longe da nossa família, e aí eu descobri que eu tava grávida, eu assustei. O importante é você se respeitar. Eu tava bem de olho nessas coisas que eu tava sentindo pra não
pender para uma coisa mais profunda, triste. E depois que eu entrei na 12ª semana de gestação, muita coisa mudou com relação ao sentimento mesmo, tá mais confiante, mudou com relação aos sintomas, aqueles sintomas que eu tava sentindo de enjoo, enxaqueca, fraqueza, o corpo ruim mesmo, mudou. Não que eu não tenha enxaqueca, não tenha enjoo, não sinta cansaço, eu sinto, só que diminuiu. Também pelo fato de ter mais confiança de compartilhar isso com a nossa família. Essas coisas foram me dando mais ânimo, foi me motivando mais. E aí, quando eu fui fazer a ecografia, que eu tava muito ansiosa pra fazer a ecografia, porque eu tava preocupada com o neném, eu até falei pro meu irmão, falei, se eu pudesse, eu ficava com o aparelho só pra ficar escutando o coraçãozinho do neném, porque a gente fica preocupada, eu fiquei muito preocupada, senti muito medo. Então, assim, o medo, a ansiedade foram... que a ansiedade gera medo, enfim. Foram coisas que me acompanharam durante esse primeiro trimestre. Então, quando eu fiz a ecografia, assim, muita coisa mudou, que eu vi uma neném, aquilo... Nossa, foi emocionante. Então, assim, não que eu não sinta medo, eu sinto medo, mas agora, assim, as coisas estão mais, vamos dizer, controladas, mais equilibrada, né? Então, tá caminhando, a gestação tá caminhando e assim, desde então tem sido incrível, tô conseguindo interagir mais com esse momento, né, viver mais esse momento da gestação. O que eu tive na gestação com relação a sentimento, as sensações com relação ao meu corpo também, foram coisas que, apesar de ter sido difíceis, foram assim, como eu falei, é uma transformação incrível, né, você sentir na pele essa transformação, você viver essa transformação. E eu acredito que muitas mulheres passam pelo que eu passei, né? Tem o que eu tive, ou teve, né? O que eu tive no meu primeiro trimestre. Eu me sinto culpada por ter sentido aquelas coisas no primeiro trimestre, de não ter tido, assim, muita reação, tipo de paixão pela gestação no primeiro trimestre. Tem momentos que eu me sinto culpada, porque eu acredito que depois que você descobre que você é mãe, independente se você gera o seu filho ou não, você carrega uma culpa aí pelo resto da vida, e às vezes você nem sabe pelo que você tá sentindo culpa. Às vezes você sente culpa por se sentir culpada demais, ou você sente culpa por você não sentir nada. Então, a culpa, assim, é um sentimento que você vai carregar o resto da vida. Foi isso que eu descobri, assim, um dos sentimentos que você descobre. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto tranquila. Eu sempre tento me acolher, entendendo que o que eu passei é normal. É normal você se sentir feliz descobrindo a gravidez. É normal você se sentir com medo, acuada, e você não conseguir viver aquilo de uma forma amorosamente intensa. Então, assim, eu tô tranquila. Agora, nessa virada pro segundo trimestre, eu tô conseguindo viver melhor isso. Eu até ouvi falar que é como se fosse a entrada pro segundo trimestre, você viver o segundo trimestre de gestação é como se fosse uma lua de mel. E é realmente isso, é isso que eu tô sentindo. Mas aí, em breve, eu vou contar pra vocês como é que tá sendo o meu segundo trimestre de gestação, as coisas que eu tô sentindo, contando tudinho aqui pra vocês, mas fica isso pro próximo vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu adoro quando vocês mandam alguma coisa pra mim nos comentários, porque eu gosto dessa interação que eu tenho com vocês. Se tiver alguma dúvida ou alguma coisa que vocês queiram saber que eu não comentei nesse vídeo, deixa aqui pra mim também nos comentários, que sempre é um prazer atender o pedido de vocês. E se você ainda não deixou no início do vídeo e nem no meio desse vídeo, então não esqueça de deixar o seu like. Você deixando o seu like fortalece o canal e faz com que esse vídeo chegue para muito mais pessoas. E galera, se você ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, que toda semana tem vídeo novo aqui no canal. Eu tenho compartilhado muito conteúdo sobre a minha gestação, sobre corrida com relação à gestação, todos os desafios que eu tenho enfrentado. Eu tenho muito conteúdo bacana aqui no canal para vocês. É isso, galera. Um abraço. Nós vemos vocês no próximo vídeo. Tchau!